vários dos filmes que representam a máfia nas telas acabam caindo no gosto tanto do público como da crítica e se tornam icônicos. O filme que falaremos hoje também passou por isso. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Os Intocáveis. Myself, I have broken every law I swore to defend. I have become what I beheld, and I am content that I have done right. You got nothing, nothing, and if you were a man, you would have done it now. Never stop fighting till the fight is done. The Untouchables. Após a aprovação da Lei Seca, o mafioso Al Capone constrói um império na cidade de Chicago e o controla com mão de ferro, até que um agente, Eliot Ness, surge na cidade e junta uma equipe um tanto quanto inusitada para acabar com todo o esquema de tráfico. Os Intocáveis, lançado em 1987, conta com a direção de Brian De Palma, um grande nome da história do cinema, responsável por filmes como Carrie, a Estranha e o primeiro Missão Impossível. E como dito na abertura, temos aqui um filme de máfia, mas bem diferente daquele estilo como, por exemplo, apresentado em O Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola, ou de Os Bons Companheiros, de Martin Scorsese, porque aqui a gente está sob o ponto de vista da lei, da polícia. I want to hurt the man Malone. I want to start taking the battle to him. I want to hurt Capone. Nosso protagonista é interpretado por Kevin Costner e aqui ele é apresentado como uma espécie de paladino da lei, um herói, um bastião da moral. Por mais que em alguns momentos aqui do filme ele acabe se desviando dessa conduta tão certinha e acaba sendo guiado por talvez uma sede de vingança. Mas eu sinto que essa vertente do filme aparece muito mais por conta do roteiro do que pela direção do De Palma. A direção eu já sinto que quer tratá-lo como uma figura quase que perfeita. E para isso se utiliza, por exemplo, dos contraplongés e da trilha musical, que sobe de forma até exagerada em alguns momentos, edificando aquela figura. Já o roteiro, como eu apontei, tenta humanizar o Eliot Ness e o aproximar talvez do que ele foi na vida real. Afinal, esse filme é inspirado em fatos. E na nossa realidade, Eliot Ness, por mais que na época tenha sido tratado pela mídia como um herói de fato, cometeu algumas atitudes, digamos que questionáveis, isso para dizer o mínimo, ao longo de sua vida. E outro elemento interessante para a gente falar da construção do roteiro é a forma com que ele apresenta e desenvolve os outros membros dessa equipe montada pelo protagonista. A gente tem uma equipe ligeiramente diversa no sentido de cada um ter suas perícias específicas, ser mais treinado e habilidoso em determinada área. Então a gente tem, por exemplo, um policial honesto, cheio dos contatos, mas a gente também tem, por exemplo, um novato que é muito bom de tiro e até mesmo um contador que não tem experiência nenhuma com arma. E como Brian De Palma unifica todo esse grupo para formar uma equipe homogênea, é muito interessante. As conexões criadas entre eles acabam surgindo por meio de questões pessoais, como por exemplo a família e um passado triste. E dentre esse grupo, eu destaco o personagem do Sean Connery, o Malone, que é esse policial experiente, cheio de contatos, que numa primeira vista pode ser encarado como o arquétipo do policial perfeito, honesto, digno, mas que ao longo do filme vai revelando algumas coisinhas questionáveis. E Sean Connery consegue transmitir isso de uma forma incrível. Ele consegue apresentar essa dualidade do personagem, que ao mesmo tempo se apresenta como doce e honesto, mas também transita para um lado dúbio e até cruel, como naquela cena em que ele simula estar assassinando um cara. Precisa ter muito sangue frio para fazer o que ele fez. Andy Garcia interpreta o Stone, o policial jovem, o recruta, que é muito bom em tiro. Ele acaba tendo um pouco menos de destaque com relação aos demais, mas ainda assim funciona, é um personagem que eu gosto, mas não chega nem perto do carisma de Charles Martin Smith, que é o contador. Ele é o intelecto daquele grupo, o cara que tem nenhuma experiência praticamente com armas.
mas que por meio dessa sua inteligência consegue bolar uma estratégia para prender o Al Capone, mesmo que não seja pelos crimes que eles estão lidando ali. E já que eu citei ele, vamos lá. Al Capone, interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Robert De Niro. Robert De Niro ainda naquela sua fase camaleônica, onde ele super emagreceu, super engordou, fez drásticas mudanças de visual, e aqui ele tem essa versão um pouco mais rechonchuda para se assemelhar ao Al Capone da vida real. É uma figura que transmite ameaça e também imponência. Você consegue ver a mão de ferro com que ele rege todo aquele esquema do tráfico de bebidas, mas ao mesmo tempo o filme vai adicionando a ele alguns pequenos detalhes de um background, por exemplo, da preocupação que ele tem com a sua imagem, isso perante a sociedade, mas principalmente perante a família. E aí a gente até linka com aquele lance da máfia e a família, essa relação muito intrínseca que todos esses filmes de máfia acabam por explorar. Eu não considero esse Al Capone do De Niro como um dos mafiosos mais icônicos do cinema. A gente tem lá o Al Pacino no Scarface, a gente tem o Marlon Brando no Poderoso Chefão, que eu acho bem superior. Mas não é uma versão do Al Capone que me desagrada. Como um braço direito do Al Capone, nós temos o Homem de Branco, interpretado por Billy Drago, que transmite uma ameaça e é uma figura muito icônica desse filme. Por mais que ele não tenha muito tempo de tela, é um personagem extremamente marcante, não só pelo seu visual que se destaca dos demais, mas por suas atitudes dentro do filme. Quando ele tá lá é pra causar. Ele é um dos responsáveis pelas maiores matanças do filme, né? Agora, falando um pouquinho da direção do Brian De Palma, eu destaco novamente, assim como eu destaquei na crítica de Carrie a Estranha, a influência que o diretor tem do Alfred Hitchcock, o mestre do suspense. Afinal, Os Intocáveis é um filme cheio de tensão, com vários momentos dignos do gênio Hitchcock. Inclusive, o filme consegue nos manipular em diversos momentos pra gente pensar uma coisa e ele por trás estar trabalhando outra. Assim como ele faz pequenos joguinhos de câmera pra nos dar susto. A cena, por exemplo, que o Eliot Ness chega em casa e a sua filha não tá na cama, a câmera gira um pouquinho e a gente vê a criança desenhando na mesinha e a gente achou que ela tinha sido sequestrada, é brilhante. A trilha desse filme é composta pelo gênio Ennio Morricone e a qualidade das músicas é inquestionável, mas a utilização delas em alguns contextos e até mesmo a sua mixagem me incomoda um pouco. Principalmente quando ela sobe demais e rouba a atenção pra si e transforma toda aquela cena, todo aquele contexto que tinha um potencial para ter uma carga dramática pesada em algo artificial. Quando, por exemplo, Eliot Ness se levanta em um contra-plongé que pega ele de baixo pra cima e a trilha sobe naquele violino, é muito brega. E talvez esse seja o único ponto que eu realmente condene aqui dentro desse filme, que no geral eu curto muito. E é um daqueles filmes que eu guardo no meu coração como um grande queridinho. Eu gosto também muito da montagem desse filme, eu acho ela enérgica, ela sabe construir tensão, clima, aquilo que está muito relacionado ao tópico do Hitchcock que eu citei anteriormente, mas também tem algo muito relacionado às escolas soviéticas de montagem, ali com Sergei Eisenstein, por exemplo. E eu não tô falando isso apenas por conta da cena da escada, que é uma clara referência à cena da escadaria de Odessa no filme O Encouraçado Potemkin, do Sergei Eisenstein, que eu acabei de citar. Mas e você? Me conta aqui nos comentários o que você acha de Os Intocáveis, esse filmaço do Brian De Palma. Além do mais, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Me ajuda muito e facilita para você também assistir os vídeos que eu posto. Não se esquece também de compartilhar com todo mundo em todas as redes sociais. Vamos distribuir a palavra do meu canal pro mundo. É isso, gente. Um beijo, valeu, falou e fui!